nesta noite podermos nos reunir neste lugar para adorar o teu santo nome. Obrigado pelas tuas provisões, pelo teu cuidado. Obrigado pela grandeza, a majestade e a glória do Senhor. Obrigado pelo privilégio maravilhoso de poder nos inclinar diante de ti em adoração. Portanto, meu Deus, te pedimos encarecidamente no nome de Jesus, que recebas o nosso louvor, que recebas a nossa adoração, aceites o nosso culto no nome de Jesus. E te pedimos, como sempre o fazemos, Senhor amado, confronta-nos com tua palavra e que a mesma traga-nos edificação e nos quebranta, Senhor, para que pelo teu Espírito sejamos capacitados a viver a tua santa palavra, a viver o Evangelho, o autêntico Evangelho de Cristo, e em nós, e por meio de nós, o teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, encarecidamente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, como nós temos visto, capítulo 15 de Atos é um capítulo, nós falamos até isso a semana passada, o capítulo 15 de Atos é como se fosse uma pausa para resolver problemas internos. Então, capítulo 15 você não vê, de Atos você não vê nenhuma narrativa de crescimento quantitativo, você não percebe de forma alguma nenhum relato de pessoas se convertendo em grande número, do crescimento e avanço da igreja. Capítulo 15 de Atos, falando no capítulo 15, quando a igreja de Jerusalém reúne para tratar dos problemas internos e resolver, e as resoluções ali são dirigidas pelo Espírito Santo, são muito coerentes. E quando os irmãos saem dali daquela reunião, e nós vimos a partir do capítulo 30, do versículo 30 do capítulo 15, que quando se tomou a resolução de fazer um documento, uma carta, orientando como era que a igreja entre os gentios e judeus deveriam proceder, então houve uma grande alegria. E o capítulo 15 encerra com um fato que aparentemente muito triste, que é o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Mas o que nós aprendemos sobretudo nesta manhã é que, independente das nossas falhas, independente das nossas fraquezas, a obra e o agir de Deus continua apesar de nós. E nesse capítulo 16 nós temos algumas lições a aprender. Eu acho muito interessante, pelo menos 3 coisas me ensinam aqui, através da atitude, do procedimento do apóstolo Paulo, do viver de Timóteo, do chamado de Timóteo, como nós lemos aqui. E eu gostaria de compartilhar de maneira breve justamente esses princípios que nós aprendemos aqui com esse texto, aplicando aos nossos corações. Nós temos aí no versículo 1 a 5 que Paulo, depois de desentender, e Barnabé vai com o seu provavelmente sobrinho João Marcos para uma direção. Paulo pega Silas, um profeta em Jerusalém, e leva consigo em uma outra equipe, e em Derbe e Listra, sobretudo, chegando ali, encontra este moço, certamente filho de uma judia crente, certamente convertida na primeira viagem missionária, certamente conhecida ali,
E Paulo, justamente na sua segunda viagem missionária, vai visitar as igrejas ou as cidades por onde havia passado juntamente com Barnabé, com o propósito de confirmar, consolidar, fortalecer as igrejas ali plantadas. E ali em Listra conhece Timóteo, e Paulo trata logo de levá-lo consigo como discípulo, e a partir daí Timóteo passa a ser um discípulo de Paulo, um companheiro missionário de Paulo. Irmãos, é interessante demais a gente estudar a palavra de Deus de maneira sistemática e expor, porque somente entendendo, por exemplo, o livro de Atos, a gente vai entender as cartas de Paulo. Depois nós temos aqui em Atos Lucas escrevendo acerca de Timóteo, e depois nós temos duas cartas falando de Paulo a Timóteo. E se a gente não conhece a origem, de onde é que surgiu esse tal de Timóteo? Como foi que ele surgiu? Somente estudando o livro de Atos é que a gente vai melhor entender as cartas que foram escritas a partir daqui. E os versículos 1 ao 3 nos diz assim: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio tinham em alta consideração, Timóteo em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele o acompanhasse em sua viagem. E em respeito aos judeus da região, providenciou Paulo que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Se os irmãos lembram bem, no capítulo 15, a grande discussão, Paulo discute com alguns judeus que vão para Antioquia, e estão ensinando ali em Antioquia que se aqueles irmãos, se aquelas pessoas que eram gentios, que não eram judeus, não circuncidassem, se não passassem pela circuncisão, não poderiam ser salvos, não poderiam fazer parte do povo da aliança, não poderiam de forma alguma ser salvos. E eles estavam, em outras palavras, dizendo que se eles não circuncidassem, o sacrifício de Jesus não era suficiente. E isto, logo nos primeiros versículos do capítulo 15, gera uma grande discussão. Paulo e Barnabé discutem, e a discussão é muito grande, ao ponto de a igreja de Antioquia pegar e mandar uma equipe de irmãos e levar para Jerusalém, onde tem uma grande reunião para tratar daquele assunto. Diversas discussões, nós temos ali a palavra de Pedro, nós temos ali a palavra do próprio Paulo, nós temos ali no capítulo 15 ainda a palavra de Tiago como líder da igreja, dirigindo aquela reunião, e um consenso era que de fato isto de ensinar que a circuncisão era necessária, era um meio de salvação, era uma heresia, e não tinha necessidade nenhuma disso. Embora, e os irmãos devem lembrar que nós falamos justamente que a circuncisão não era um pecado, mas colocá-la como condição para ser salvo era uma heresia. E Paulo e nenhum dos apóstolos aceitou isso, que nem mesmo no Velho Testamento a circuncisão era para a salvação, apenas um rito para como que entrar, fazer parte do povo da aliança, mas de forma alguma nunca foi, era apenas um sinal, e nunca foi uma condição para a salvação. E quando nós temos aqui, Paulo chega àquele lugar,
em Derbe, em Listra, encontra Timóteo, e a informação que Lucas nos dá, que é muito preciosa, que Timóteo era filho de uma mulher crente, judia, que se converteu ao cristianismo, e era filho de pai grego, de pai gentil, de pai que, pela informação que nós temos, que não era crente, que era grego. E Paulo então não somente chama Timóteo para acompanhá-lo como companheiro missionário, mas também toma a providência de mandar, de pedir a Timóteo que ele passasse pelo processo de circuncisão. Parece que há uma controvérsia entre o capítulo 15 e o capítulo 16. O Paulo que estava brigando lá para que não fosse necessário os gentios se circuncidar, agora está pedindo ao moço que circuncide-se, que passe por esse processo. Parece que há uma incoerência, há uma inconstância em Paulo, mas não é nada disso, irmãos. E Lucas dá a informação necessária para que a gente entenda isso, e isso é muito interessante para que nós apliquemos aos nossos corações nessa noite. Paulo pede de que Timóteo seja circuncidado, providencia para que ele fosse circuncidado, porque ele era também judeu, e ele faz isso, irmãos, primeiramente com respeito à comunidade judaica, mas também tendo o correto entendimento do significado da circuncisão. O que lá no capítulo 15, que gerou aquela discussão que estava sendo colocada, era uma heresia, colocando a circuncisão como condição para ser salvo. E aqui o que Paulo está fazendo é levando e tratando, respeitando a comunidade judaica, daqueles irmãos que haviam se convertido do judaísmo, mas que também ainda tinha as cerimônias, e entendendo ainda que a circuncisão não era nenhum pecado, desde que não fosse uma imposição. E eu quero falar mais sobre isso, mas Paulo está simplesmente tratando da lei da convivência. O que Paulo está fazendo é promover uma boa convivência entre os irmãos. Isso é muito interessante, porque Paulo tinha um documento, Paulo tinha uma carta com as orientações que não era necessário de forma alguma os gentios convertidos se circuncidarem para fazerem parte da família, mas para a comunidade judaica, um homem que era circuncidado tinha muito respeito deles, era muito respeitado um homem, principalmente se esse homem fosse judeu. Esse homem tinha um respeito muito grande da comunidade judaica. Então Paulo está providenciando, Paulo está tomando essa atitude para a boa convivência, mas também para que Timóteo fosse respeitado, para que Timóteo tivesse seu ministério aceito entre os judeus. Vocês conseguem entender aqui a aplicação maravilhosa que tem isso para nós? Porque muitas vezes nós somos turrões, nós somos intransigentes, nós não queremos mudar em nada, nós não queremos abrir mão de nada, porque eu estou certo, porque eu sou assim. E às vezes, na comunidade de fé, vocês vão ter aqueles que são débeis. E Paulo trata de débil, de fraco, aquele que ainda entende que essas leis com relação a restrições alimentícias tivessem um valor até mesmo para a salvação. E Paulo fala: olha, se comer carne
escandalizar o seu irmão, abra mão de comer carne para uma boa convivência da comunidade. O que Paulo está nos ensinando com isso, que muitas vezes nós precisamos abrir mão de coisas que não vão nos levar a nada, que não nos faz mal, mas também deixar de fazer, deixar de praticar, deixar de usar, também não vai fazer falta nenhuma. E isso até que aquele irmão cresça, amadureça. Se é para o bem comum, desde que não vira os princípios bíblicos, se é para o bem, para o crescimento, para a paz da comunidade, para a boa convivência da comunidade, e isso não perde os princípios bíblicos, porque nós não abrimos mão para vivermos bem em comunhão uns com os outros. E Paulo faz isso, irmãos, para promover esse respeito, não somente à comunidade judaica. E a comunidade judaica nas sinagogas, irmãos, era composta de judeus convertidos e gentios convertidos. De judeus que vêm do judaísmo com gentios que vêm de uma prática totalmente contrária às leis de Deus. E o que Paulo está dizendo é que, aliás, sobre isso, e alguns teólogos liberais vão acusar Paulo de que Paulo era contra Tiago, né? De que Paulo era a favor da circuncisão. E depois nós temos a carta aos Gálatas, no capítulo 5, os irmãos leiam depois, que Paulo vai falar exatamente: não, eu não sou da circuncisão, porque se eu fosse a favor da circuncisão, por acaso os judeus me perseguiriam? De forma alguma. A circuncisão que vale é a circuncisão do coração convertido, a circuncisão que vale, o costume verdadeiro que vale para a salvação é um coração convertido ao Senhor Jesus Cristo. Mas tem coisas que eu posso mudar. O próprio Paulo aprendeu com a grande discussão que ele tem com Barnabé por causa de João Marcos. Eles se separaram por causa disso, porque João Marcos abandonou, desertou da primeira viagem, e agora Barnabé quer levá-lo, e Paulo fala que não, senão ele pode abandonar. E Barnabé de alguma forma quer mostrar que ele está arrependido, e Paulo não, e nenhum dos dois abre mão e acabam se separando. E a gente sabe que Deus usa todas as possibilidades para que o seu nome seja glorificado. E enquanto era uma equipe, agora nós temos duas equipes missionárias, cada uma para o lado, e o nome de Deus é glorificado e o evangelho é pregado. Mas a verdade é que mais tarde Paulo, já no fim do ministério, vai dizer para Timóteo, para trazer com ele João Marcos, aquele que para ele não servia mais para o ministério, mas agora era útil para ele, era um verdadeiro companheiro. Ou seja, o próprio Paulo aprendeu com isso, que às vezes é preciso que nós abramos mão de alguma coisa para a boa convivência. Irmãos, só para me fazer entender, os irmãos sabem que nós entendemos claramente que essa questão de uso de costumes não salva ninguém. Não sabe disso, né? Não sabe que nós temos esse pensamento. Mas também sabemos que os bons costumes, o uso de costumes, a nova vida que nós temos em Cristo. Então, se eu sei que isso, se por um lado eu sei que o uso de determinada coisa não interfere na minha salvação, mas eu também sei que aquilo gera escândalo para outro que é débil, que é mais fraco, que não tem experiência. Isso é uma criança de 8 dias. Agora imagine nenhum homem já feito.
E o interessante é que nesse texto, eu começo a imaginar o diálogo de Paulo e de Timóteo. Olha, Timóteo, você precisa circuncidar com respeito à comunidade judaica, mas também para preservar você. E Paulo sabia exatamente o que ele tinha enfrentado, que ele já tinha enfrentado, inclusive discussões terríveis com Pedro e com o próprio Barnabé acerca desse assunto com relação aos gentios. E Paulo então chama Timóteo certamente e fala disso, que seria bom para ele, seria bom para a comunidade, seria bom, e isso não ia ferir princípio bíblico nenhum. Obviamente, ele não coloca isso como uma imposição. Se você não fizer isso, você não pode ser missionário. Ele não coloca, se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Pelo contrário, Timóteo tinha o bom testemunho, tanto em Lícia, na sua cidade, como em Derbe, aproximadamente pouco mais de 30 quilômetros depois. E Timóteo, pelo menos na narração de Lucas, no registro de Lucas, a gente não vê Timóteo questionando: Paulo, isso é o certo? Paulo, isso vai ser bom? Paulo, eu não concordo com isso. Não, eu não vou fazer isso. Olha o documento que eu tenho lá, você tem uma carta. Tanto é que Paulo depois dá para a gente essa carta na comunidade. E essa carta, o teor da carta era a decisão de Tiago, dos presbíteros, dos missionários lá em Jerusalém, que não era necessário fazer circuncisão nenhuma, que não deveria importunar, perturbar os gentios convertidos ao Senhor. Pelo contrário, que deveria observar a pureza, que deveria observar e se abster de alimentos que fosse a carne sacrificada com sangue, enfim, que observasse a pureza, o bom convívio, se abstivessem da vida de imoralidade e vivesse uma vida santificada. O que tinha na carta era isso. Somente depois de tomar essa providência, que Paulo apresenta essa decisão e essa carta. Mas Timóteo não questiona, significa que Timóteo está submisso, Timóteo está disposto a fazer o que for, desde que não fira os princípios bíblicos, desde que não cometa nenhuma heresia, para o bem comum e para esse respeito e essa lei da convivência entre os irmãos da comunidade, pela paz da comunidade. E nós precisamos às vezes tomar atitudes, ainda que a gente não concorde muito com aquilo, ainda que eu não creio que seja, que deveria ser assim, desde que não fira os princípios bíblicos, desde que não agrida a minha fé em Cristo Jesus, não vai fazer mal nenhum, só vai fazer bem para o bom convívio. Mas eu também aprendo nessa atitude de Paulo, nesta decisão. Eu vejo um zelo pela comunidade de fé. Paulo toma essa atitude. Primeiramente, nós percebemos um zelo doutrinário. Por que um zelo doutrinário? Porque Paulo deixa bem claro, desde lá do capítulo 15, desde lá na sua defesa de fé, a defesa do Evangelho, a defesa do sacrifício de Jesus, Paulo deixa bem claro que o sacrifício de Cristo é suficiente, que não precisa nenhum outro sacrifício. Paulo deixa bem claro que nenhuma outra lei, nenhuma outra atitude, tudo que eu preciso é crer e obedecer ao sacrifício de Jesus. E que nada que eu faça vai me dar direito à salvação, senão o sacrifício de Jesus. O entendimento e o zelo doutrinário de Paulo é na sua
é uma atitude de zelo, de zelo pela comunidade, de zelo doutrinário, do ensino correto das Escrituras, do ensino correto da palavra de Deus, do entendimento correto das Escrituras, o que é o Evangelho, um zelo para que houvesse uma boa convivência, porque, repito, na sinagoga era composta por judeus convertidos do judaísmo ao cristianismo e também de gentios, de todas as raças, de todos os povos convertidos também, alcançados pelo Evangelho. E agora, desse povo, Deus olha e vê uma única família, e eles tinham que conviver bem. E esses poucos requisitos: abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, pureza, de consumir sangue ou carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, e tudo vos irá bem. E é essa carta que é lida, essas orientações que são dadas, e a conclusão é: quando os irmãos veem esta atitude de Paulo, quando os irmãos veem esse zelo de Paulo, e quando os irmãos têm acesso à decisão coerente, sábia, pastoral, que veio lá de Jerusalém, os irmãos se alegram, e dos demais apóstolos em Jerusalém têm uma atitude equilibrada, mostrando que o Evangelho, como nós falamos na semana passada, promove equilíbrio. Isto promove o crescimento da igreja. E às vezes, irmãos, acreditem, nós temos que tomar decisões que não é fácil para nós. Eu falo nós, me referindo à direção da igreja. Não é fácil tomar decisões. Às vezes nos dói tomar certas decisões, mas se o fazemos com muita oração, com muita contrição, com muita coerência, com muita sabedoria, com muito equilíbrio, aquilo que a princípio parece ser difícil vai promover a edificação e o crescimento, porque a obra é do Senhor. Nós temos vivido, por exemplo, várias igrejas que por coerência têm fechado. Agora mesmo, como não sabem, depois de mais de 40 anos de história dessa igreja, a gente não pôde, por exemplo, nos reunir aqui na noite de passagem de ano. Vocês não sabem como isso me doeu. Vocês não sabem como isso me entristeceu. Mas diante de um quadro de vários irmãos acometidos do Covid-19. Como os irmãos sabem, que o nosso irmão Divaldo, que chegou ontem não, sexta-feira, que teve vários dias numa UTI. E mesmo assim, com muita oração, com muito temor para tomar uma decisão como essa. E somente foi domingo passado que nós voltamos? Foi isso? Nós voltamos nos nossos cultos com essas medidas. E a gente sabe que pessoas não gostaram disso, não apoiaram isso. De gente que, por exemplo, diz que tomamos essa decisão porque nós nos achamos o dono da igreja. Meu Deus! Mas nós não vemos outra decisão mais coerente do que aquela que nós, juntamente com o conselho, tomamos.
Isto nada mais é do que zelo, preocupação para que outros não adoeçam, respeito pelas famílias que foram cometidas da enfermidade. O cuidado para que nós, que é necessário que nós tenhamos um com o outro. E essas decisões que são cheias de coerência, que promove esta coerência, também promove o crescimento, se não numérico, mas espiritual, e de convivência e de amadurecimento. Mas acreditem, não é fácil tomá-las. E que o Senhor possa abrir os nossos corações para que nós entendamos esse texto. Que quando lemos parece que não temos muito interesse de ver essas decisões, não diz respeito, mas tem muito a nos ensinar. Porque o respeito à comunidade de fé, além do convívio que nós temos, é muito importante e vital para as nossas vidas espirituais, para o nosso crescimento. O zelo que nós temos que ter pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, pela comunidade em que nós fazemos parte, o zelo que nós temos que ter pelo conjunto doutrinário daquilo que nós cremos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós entendemos ser o Evangelho de Cristo Jesus. Mais do que o que nós entendemos, é o que de fato é a vida em Cristo Jesus. O zelo que nós temos que ter uns pelos outros e também termos ações e decisões coerentes que promovam o crescimento espiritual da igreja. E quem promove esse crescimento é o próprio Deus na vida da sua igreja. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, por gentileza. Pai eterno, nós te bendizemos, exaltamos, nós glorificamos o teu santo nome, ó meu Deus, e pedimos ao Senhor que aceite o nosso culto, a nossa adoração mais uma vez. E encerrando esta reunião, pedimos ao Senhor que possa nos incomodar durante toda a semana com a palavra que ouvimos nessa manhã e nessa noite, pela tua santa palavra, para que o teu Espírito promova em nós estes princípios, para que o teu nome seja glorificado em nós e por intermédio de nós, no nosso dia a dia. Senhor amado, nos conduza conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Aplica a tua palavra aos nossos corações. É o que agradecido nós te pedimos, no nome de Jesus. Podeis estar sentados. Nós estamos chegando ao final dessa reunião. Queremos avisar que o Ministério de Mulheres aí, pela programação que está promovendo ali, aí na porta da igreja, salgados, e os irmãos podem adquiri-los. Nós pela manhã nós lançamos o projeto Somar, no projeto do presbitério. Para quem lembra do PAN, o projeto de ampliação missionária foi extinto por conta que finalmente firmamos a igreja lá em Barreiras e encaminhamos aquela igreja a fazer parte do presbitério em Brasília. E nós agora estamos com outro projeto
que visa firmarmos o trabalho aqui em Ubatã, que, como os irmãos sabem, é filho dessa igreja. Nós, com a equipe da igreja, com o apoio da igreja, nós abrimos aquele trabalho ali, e hoje está ali como congregação presbiterial, e está ali também à frente do pastor Juvenil. Então nós estamos substituindo, extinguimos o PAN e estamos aí lançando o projeto Somar, um projeto que visa a ampliação e o fortalecimento da obra do Senhor ali no Ubatã, e apoio à família pastoral, pastor Juvenil, e a nossa irmã Cristiane, à frente daquele trabalho. E nós lançamos, tal como o PAN, aqui esse projeto. Os irmãos que quiserem, a gente sempre, essa questão de finanças, a gente sempre fala que é voluntária, não é obrigatória. Mas nós apelamos para que você dê o seu apoio financeiro a essa obra, fazendo parte desta obra, fortalecendo ali aquela igreja, em nome de Jesus. Então, é mensal essa ajuda, né? É mensal. Vou pegar o envelopezinho que tem aqui, a lista dos meses, e também o valor é aquilo que você sentir no seu coração. A gente não está estipulando valor. Então, aquilo que você colocar no seu coração, que Deus colocar no seu coração, aquilo que você sentir voluntariamente contribuir, é isso que você vai dar todo mês e colocar no envelopezinho e trazer para que a gente envie aquela igreja, aquela família pastoral. Então, quem tiver interesse e quiser fazer parte desse projeto, vai levantar uma das suas mãos e a nossa irmã diaconisa Silmara vai estar levando até você o envelope. Então, quem quiser pegar o envelopezinho aí, o projeto Somar, e volta a dizer, o valor é aquilo que você propôs no seu coração, não interessa quanto. Aí todo mês você vai dar esse valorzinho e a gente vai estar enviando para aquela igreja. Então quem quiser pegar aí, levante a sua mão até Silmara chegar para você. Irmãos, nós seguimos com a nossa programação, nós falamos até da possibilidade de voltar quinta-feira, e temos ponderado, temos pensado, e nós só iremos voltar com a reunião de quinta-feira a partir do mês de fevereiro. Amém? Então, por enquanto, nós iremos permanecer domingo com os nossos dois cultos, às 9 horas da manhã e às 18h30. Obviamente, quem vier de manhã não vai vir à noite e vice-versa, né? E terça-feira, às 19h30, estaremos aqui orando. E na terça-feira mesmo é mais equilibrado em relação ao número de irmãos, e aí não está tendo problema não. Terça-feira passada estamos aqui 8 irmãos, mas nós estamos aqui orando e estudando a palavra do Senhor. Amém? Então, culto de quinta-feira, inclusive tarde de bênção também às quartas-feiras, ciclo de oração somente a partir de fevereiro. Por enquanto, domingo de manhã e de noite, e terça-feira à noite. Amém? Alguma coisa da parte dos irmãos? Não há?